Um povo que possui uma história que atravessou eras e chegou a nós até os dias de hoje. No vídeo de hoje estaremos trabalhando sobre a história de um povo que é muito conhecido, que passou por diversas situações, inclusive quase o extermínio, e ainda mantém a sua fé viva nos dias de hoje. Hoje estaremos falando a respeito da história dos hebreus. Não perca nenhum detalhe do que estaremos falando aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdos de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelo passado, conhecendo mitos, histórias, pessoas ilustres e episódios únicos que marcaram a história do mundo. Maravilha? Então tá esperando o quê? Para se juntar a essa família que vem crescendo cada vez mais no YouTube. Isso mesmo. Vem se tornar mais um inscrito aqui no Jornada na História. Show? Bom, pessoal, hoje vamos estar falando da história dos hebreus. Possivelmente em algum momento da sua vida você já teve contato com a história dos hebreus ou a história dos judeus, e há uma diferença muito grande entre hebreu e judeu. Você sabe qual é a diferença? Fica tranquilo que eu vou estar explicando nesse vídeo. E mais uma coisinha antes de eu prosseguir é o seguinte, eu estou pensando seriamente em dividir esse vídeo em duas partes. O primeiro, que está saindo agora nessa quarta-feira, que você está assistindo, e o segundo na quarta-feira que vem, até porque a história dos hebreus é bem extensa. E eu também vou tentar resumir alguns pontos importantes a respeito da história deles. E assim, bom, podemos dizer que a história dos hebreus é dividida em algumas fases, ok? Nós temos a fase patriarcal, que condiz com os patriarcas, que no caso eram Abraão, Isaac e Jacó. Você tem a fase mosaica, que no caso é quando o legislador Moisés, a conhecida história, quando Moisés liberta o povo do Egito. Você tem a fase dos juízes, você tem a fase da monarquia, você tem a fase do cativeiro, você tem a fase do retorno do cativeiro, você tem o que é chamado de período intertestamentário, que eu vou explicar o que é isso depois, e ainda você tem a fase romana, você tem a fase da diáspora romana, entre outros, que eu vou estar falando aqui também, pessoal, ok? E hoje vamos estar falando dessas primeiras fases, ok? Bom, o que se dizer a respeito da história dos judeus? E como eu estava falando para vocês. Bom, a história dos judeus ela é condizente principalmente com as questões bíblicas. Você acha boa parte da história dos judeus, principalmente o passado, presente no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Entretanto, uma coisa importante que você tem que saber, caso você não saiba, é que o Antigo Testamento, para os cristãos, é, para os judeus, a famosa Tanakh, ou conhecida também como Torá. Mas há uma diferença, ok? A Torá ela seria o conjunto do Pentateuco, os 5 primeiros livros que estão na Bíblia, ok? Que no caso seriam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguns teólogos chegam a acreditar que a autoria destes livros teriam sido dada a Moisés, isso mesmo Moisés, que libertou o povo do Egito, que é dito na história dos hebreus. E bom, mediante isso, é claro que há outras ramificações que acreditam que parte desses livros deveria ter sido escrito no período em que o povo estava no exílio babilônico. Mas, é claro, se tratam de vertentes e tudo mais. E bom, aonde se inicia a história dos hebreus? Ok? Bom, a história dos hebreus vai se iniciar na região de Ur, exatamente, uma cidade na Mesopotâmia, um local bem antigo do mundo, um berço de civilização, aonde uma figura muito conhecida tanto na fé judaica quanto na fé cristã parte através de um chamado, e eu estou me referindo a Abrão. O famoso Abrão, que é dito dentro das histórias bíblicas que Deus teria chamado Abrão para sair da região de Ur para a região de Canaã, exatamente. E a partir disto,
Abraão, ou Abrão, ele sai da região de Ur e se direciona para a região de Canaã. É claro que isso é interessante saber, que logo no seu início, os hebreus eles eram nômades, eles não tinham um lugar fixo para permanecer, ok? E mediante a isso, e gente, uma coisa que eu tenho que alertar vocês é o seguinte, a história dos hebreus eles possuem um misto muito grande entre a história e a teologia, porque, é claro, dentro da história deles, nós temos muito ação divina, ok? Então, já estou deixando claro isso, ok? Para que você não pense, ele está falando de religião no vídeo. Não, não é isso. Eu estou explicando a história dos hebreus mediante os fatos que nos são passados, tanto pela própria história, quanto pela teologia que envolve a história dos hebreus. E bom, no conseguinte, Abrão sai dessa terra, sai de Ur dos Caldeus em direção à região de Canaã. Nesse período ele vai enriquecendo, porque ele vai visitando algumas regiões, participa de alguns conflitos, e dentro disso, nesse período, ele tem um filho chamado Isaac, ou Tzak, devido à tradição, que significa ele a fez a rir, ou riso. E Isaac seria considerado o segundo patriarca do povo hebreu. O primeiro patriarca seria Abraão e o segundo Isaac, ok? E mediante a isso, Isaac fora crescendo, constitui família, se casa. Nessa constituição de família ele vai casar primeiro, depois ele vai constituir família. E nesse período ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. É claro que normalmente é sempre considerado o mais velho Esaú. Entretanto, devido às histórias bíblicas, vão se dizer que Jacó acaba se tornando primogênito e ele se torna o terceiro patriarca, ok? A fase patriarcal é marcada por esses 3 principais nomes, Abraão, Isaac e Jacó. E um ponto interessante aqui, há uma narrativa em que parece que Jacó ou Yaakov tem um encontro com Deus e nesse encontro ele tem um nome mudado para Israel. Ou seja, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu possui esse nome por causa deste terceiro patriarca, ok? E bom, avançando nisso, Jacó ele teve 2 mulheres, Raquel e Lia, entre e mais 2 concubinas. E gente, antes que você fale alguma coisa, isso era costume no mundo antigo. O homem ele possuía várias mulheres, não era para a questão de eu sou polígamo, tenho várias mulheres, não. O homem ele tinha várias mulheres para representar que ele era uma pessoa farta, ele tinha condições de manter família, ok? E mediante a isso, ele vai ter 12 filhos, ok? 12 homens e uma menina. E nisto nasce as 12 tribos de Israel, ok? Mas um ponto interessante que eu não posso deixar de dizer para você é que entre esses 12 filhos se destaca um que era chamado José, que talvez você tenha conhecido a história através da novela Record, que passou José do Egito, ou às vezes até um desenho que você tenha visto. É dito que José ele teria sido vendido pelos irmãos, vai para o Egito durante a dominação dos Hicsos, que também era um povo semita, se torna vizir ou governador, e ele tem 2 filhos, que era conhecido como Efraim e Manassés. E um ponto interessante é que esses 2 filhos de José acabam sendo inseridos como parte das 12 tribos de Israel, no caso, filhos de Jacó. Isso é bem importante, pessoal, até porque se tem aquela pergunta, então quais tribos que ficaram de fora? Bom, há de dizer que José não entrou como sendo contado nas 12 tribos, ok? Então nós teríamos esses filhos de José sendo contado como parte das 12 tribos. Maravilha? E bom, após esse período do governo de José no Egito, o seu povo, o povo hebreu, desce para o Egito e quando permanece no Egito, parece que alguns registros vão dizer que um faraó sobe, que não conhecia José depois da morte de José, depois da morte de toda aquela geração que viveu na sua época, e escraviza os hebreus no Egito. E antes que alguém fale, professor, mas não tem registro de hebreus no Egito. Professor, não teria como os egípcios dominarem os hebreus. Galera, eu estou falando da história de um povo, a tradição que eles passam. É claro que a gente trabalha com diversas teorias e fatos, ok? Eu estou apontando
uma vertente. Claro que você pode apresentar outra vertente, ok? História antiga, pessoal, é uma coisa bem complicada às vezes, ok? Principalmente pelo fato de que, primeiro, que nós trabalhamos com datas aproximadas. E ao trabalharmos com datas aproximadas, nós não temos a certeza de quando um fato aconteceu de imediato. Por exemplo, até muito tempo atrás não sabia da existência de Nabucodonosor. Por causa de um objeto, acabou sabendo da existência do mesmo. Entre outras figuras importantes que você não tem em documento escrito, como por exemplo, Sócrates, que você não tem nenhum tipo de produção dele. O que nós sabemos de Sócrates é a respeito do próprio Platão, que vai escrever sobre ele, ok? E bom, prosseguindo para o vídeo não ficar grande, porque já está indo para 10 minutos, ok? Bom, dentro disso, o povo fica um período de 4 séculos e um pouco a mais dentro da região do Egito. E quando permanece ali, nós vamos ter um dos episódios de infanticídios mais pesados da história dos hebreus, ok? Ao qual parece que o faraó teria mandado matar todos os meninos para que assim o povo não crescesse mais. E nesse período, Moisés nasce, é dito que ele consegue escapar desta matança, acaba morando e sendo criado pela filha do faraó e acaba se tornando um tipo de príncipe do Egito. E bom, depois de um ato que ele comete de homicídio, de ter matado um egípcio por ter visto o mesmo maltratando um hebreu, ele foge para a região de Midian, ele casa, fica 40 anos naquela região, tem um chamado de Deus naquela região, que Deus fala com ele, é dito nas histórias dos hebreus, através de uma sarça ardente. Ele retorna para libertar o povo, e ali ocorrem as famosas 10 pragas do Egito. E claro, essas 10 pragas elas se constituem em eventos únicos pelo fato de que às vezes as pessoas colocam 7 pragas e outros colocam 10 pragas, ok? E nisto nós vamos ter o povo hebreu saindo do Egito e indo em direção novamente a Canaã, ok? E quando eles ficam nessa peregrinação, é dito nas histórias dos hebreus que eles peregrinam durante 40 anos. E durante esses 40 anos vivem episódios únicos, principalmente a instituição do Decálogo. Você sabe o que é o Decálogo? Bom, o Decálogo, pelo que nos é dito pelas histórias dos hebreus, até mesmo pelos fatos bíblicos que são apresentados, seriam os famosos 10 mandamentos, aonde parece que Moisés, ao subir no monte Horeb, e depois que se tornou Sinai, ele teria recebido de Deus o Decálogo, as 2 tábuas da lei, onde teria os 10 mandamentos, e ali o povo deveria seguir essas leis até os dias de hoje. É claro que talvez você possa até dizer, professor, mas em questão de lei, já existe o Código de Hammurabi, que é muito mais antigo que os próprios 10 mandamentos. Sim, entretanto, possui algumas diferenças, ok, pessoal? Até porque as próprias leis judaicas, a própria lei dos hebreus, elas são constituídas em mais de 600 leis. E, por exemplo, enquanto o Código de Hammurabi condena um homem que roubou a ser morto, a lei judaica, a lei da Torá, que foi instituída por Deus, diz que o povo, o homem que roubou, no caso, deveria pagar uma multa. Então nós temos algumas diferenças que são apresentadas entre um e outro. É claro que cada povo tinha o seu código civil e a maneira de seguir. E bom, essas leis que foram instituídas no deserto para o povo eram leis que lhe regeriam a sociedade, até mesmo as questões religiosas e como deveriam lidar uns com os outros, ok? E bom, nesses fatos, passa-se um período de 40 anos de peregrinação, ok? Moisés morre e quem assume a liderança fora Josué. Josué lidera o povo lutando contra os povos da região de Canaã e acaba se fixando naquela terra. E após a morte de Josué, nós temos um período conhecido como de Juízes. Esse período ele é bem marcado por lideranças civis, conhecidas como juízes, que eu sei que talvez você conheça uma figura ilustre, que é o famoso Sansão. Sansão pode-se dizer que ele fora o último juiz de Israel. Na verdade, ele fora o penúltimo, ok? Corrigindo. Sansão fora o penúltimo juiz. Eu vou falar do último juiz, ok? E bom, tiveram vários juízes, e esses juízes eles foram lideranças civis para ajudar o povo a viver corretamente dentro das leis que foram estabelecidas
no deserto de Deus para o povo. E claro, nesse período, o povo também fora marcado bastante com conflito com os povos das terras que viviam em volta. Ok? E nisto, como já falei de Sansão, Sansão ele é bem conhecido pelo fato de ser descrito como um homem extremamente forte. E bom, Sansão também já apareceu em outras mídias, não é mesmo? Às vezes Sansão contra algum titã da mitologia grega, ou contra algum herói da DC, ou contra algum herói da Marvel, enfim, se destaca e bastante. Mas é importante conhecer essa história dos juízes pelo fato de que é bem marcante na história dos hebreus, ok? E nisto, o último juiz do povo de Israel fora Samuel. Ele é bem considerado simplesmente pelo fato de que ele, além de ter exercido a função de juiz, ele também era descrito dentro da história dos hebreus como profeta e também sacerdote. Ele cuidava desses 3 ofícios dentro de Israel. E Samuel também é bem conhecido pelo fato de ter ungido os 2 reis que Israel tivera. O primeiro rei fora Saul e o segundo rei fora Davi. Exatamente. Nós podemos dizer que o povo de Israel também é marcado por 2 dinastias principais. A dinastia da casa de Saul e a dinastia de Davi. Saul talvez você não conheça tanto. Você talvez conheça mais a Davi, principalmente pelo evento envolvendo o famoso gigante Golias, o soldado filisteu de alta estatura que fora vencido pelo menino, como conta as histórias bíblicas, como conta as histórias dos hebreus, através de uma pedra, ok? E bom, a dinastia de Saul durou ali por volta de 40 e poucos anos, nesse período de governo, e depois entra o governo de Davi, que foi bem longo. A dinastia de Davi fora bem conhecida até porque, dentro até hoje da cultura judaica, o povo hebreu considera Davi um dos maiores reis que se tivera na sua história. Até porque ele unifica as tribos de Israel, que eu já falei desde o início do vídeo, dentro de todo esse cuidado. Ele fixa uma capital, tomando a cidade de Jebus, que pertencia aos jebuseus, que acaba se tornando Jerusalém, que também vai ser conhecida como a cidade de Davi. Ok? E nisto, Davi também vai tentar iniciar a construção de um dos grandes espaços mais conhecidos também na história dos hebreus, que é o templo. Entretanto, a sua própria história vai dizer que Deus proíbe que Davi construa o templo, permitindo assim que outro construísse, que no caso for o seu filho Salomão, que o sucedeu no trono. Então, Salomão, que também fora considerado dentro da história dos hebreus um homem extremamente sábio, fora conhecido também por ter tido um bom governo, um excelente governo, além dessa questão de cuidar das tribos, por ter construído o famoso templo. Entretanto, a história dos hebreus também é feita de altos e baixos. Eu já vou caminhar para o final porque tá já indo para 20 minutos de vídeo, ok? Dentro dessa dinastia de Salomão, ele começa a tomar algumas decisões que o povo acaba se dividindo. Nós vamos ter a divisão do povo entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul seria governado pela dinastia de Davi, enquanto o Reino do Norte seria governado por um rei conhecido como Jeroboão, que tinha se voltado contra o rei Salomão. O rei Salomão, no caso, tentou matá-lo, mas não conseguiu. E bom, para piorar, o filho de Salomão, Roboão, não era lá flor que se cheire, e começa a piorar a situação, fazendo com que as 10 tribos ficassem habitando a região norte e 2 tribos ficassem habitando a região sul. E bom, mediante a isso, a história dos hebreus ela se bifurca em 2 partes. A história do povo de Israel e a história do povo de Judá. E nisto, nós vamos ter essa questão toda de intervenção divina, profetas agindo em ambos os lados, mas também é marcado por a famosa diáspora babilônica. Na verdade, ocorreram 2 diásporas. A primeira diáspora acontece no Reino do Norte, quando a Síria invade aquela região, escraviza o povo e os leva embora, permanecendo a região sul, que no caso era o povo de Judá, que no século VI fora invadido por Nabucodonosor, sendo levado cativo para a Babilônia, aonde permanecera cativo durante 70 anos, retornando para casa.
Mas continuaremos essa história na próxima quarta-feira. E você não pode perder a continuação da história dos Hebreus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a primeira parte, eu falei pra vocês que era um negócio gigantesco. E ainda vou falar sobre essa questão de como foi o exílio, ok? No próximo vídeo, mais detalhadamente. Ok? Se você gostou, não esquece de deixar o like, já se inscreva no canal. Ok, pessoal? Então compartilha também esse vídeo pra galera, porque lembra que isso daí também é história. Ok? Por mais que tenha alguns conceitos religiosos, se você não curte muito tanto isso, respeito. Mas também é história, ok, pessoal? Ó, fica ligado nos vídeos que saem toda quarta e toda sexta. E ó, dá uma olhada também, pessoal que está estudando para ESA, para outras provas, na playlist da História do Brasil, ok? Que tem aqui no canal. Maravilha? Outra coisa, meu povo, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você também vai encontrar conteúdo de qualidade para ajudar você a compreender melhor a história e em fazer você embarcar por uma viagem pelo passado. Tem análise desses livros e lá você também consegue conversar comigo. Tá com dúvida? Quer trocar uma ideia? Quer dar sugestão de vídeo? Vai lá, que lá nós conseguimos bater um papo e eu ouço as suas sugestões. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Sexta-feira temos um encontro, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!